Esse é um tempo da igreja clamar, faz de novo. Lembro de uma mensagem poderosa do Filhão, né, falando sobre faz de novo. E essa música fala sobre o favor, né? Nós queremos o favor, e esse é o ano do favor de Deus, querido, sendo derramado nas nossas vidas e através das nossas vidas. E essa questão de ser derramado através das nossas vidas, como isso é importante, principalmente nesse momento da pandemia, em que ao nosso redor tantas pessoas se contaminando, ficando doentes, algumas até chegando ao óbito. E dentro de nós existe a presença poderosa do Espírito Santo, querido. E o Espírito Santo, ele é chamado de o Consolador. Como nós precisamos de consoladores nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas casas. Como precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo para confortar vidas. Nesse instante eu convido todos a fechar os olhos. Nós vamos clamar. Pai, sabemos, ó Pai, tantos da nossa igreja que neste instante estão, alguns enlutados pelas perdas, outros resguardados devido à pandemia, outros ainda afastados porque estão para fazer o teste, mas nós cremos num Deus do sobrenatural, Pai, que a presença do Teu Espírito Santo possa inundar cada casa, cada um de nós nesse instante, ó Pai. Toma as nossas vidas neste instante, traz o renovo das forças, Pai, traz o renovo das forças, enquanto o inimigo, talvez aos ouvidos de cada um neste instante diz: ei, por que se alegrar, por que buscar alegria no Senhor? Talvez o inimigo nesse instante, ele está sendo como a esposa de Jó, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas nós somos aqueles que vão dizer: eu creio no meu Deus vivo, eu creio num Deus fiel que não vai me abandonar, um Deus que está comigo no meio do vale. A vara e o cajado do Senhor confortam e consolam o meu coração, Pai. Sonda, Pai, os corações. E se ao nosso redor, se perto de nós há alguém que está sendo atacado, está sendo minado, Pai, que nós possamos ser aqueles que vão, através do Teu Espírito Santo, cheios do Teu Espírito, levar vida. E assim como lá no Éden, um dia o Senhor soprou nas narinas o fôlego de vida, que é mais uma vez o Espírito de Deus que vai sair através de nós, possa ser vida do Senhor fluindo através de cada um, ó Pai, em nome de Jesus, amém e amém, querido. Deixa o Espírito Santo agir, querido, através de você, deixa o Espírito Santo trabalhar. Eita Deus. E nessa noite, nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens sobrenatural, baseada ali no livro do pastor Robert Morris, Uma Vida Abençoada. Uma vida abençoada. Quantos aqui o Senhor já tem falado, tocado no seu coração ao longo dessa série? Levante aí a sua mão, querido. Eu levanto a mão, querido. Meu Pai. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Não sei se você teve essa curiosidade, mas eu às vezes entro lá na internet e pesquiso, né, o tema da mensagem. Quantas igrejas já não foram abençoadas por essa palavra, queridos? E em todos os lugares o que você ouve é que a partir desse momento em que as pessoas começaram a compreender melhor os princípios do Senhor para viver uma vida abençoada, como isso tem transformado a realidade, como isso tem mudado a história dessas vidas. Nessa noite, nosso querido pastor Devanir, ele foi convidado a pregar na igreja do apóstolo Roger, e ele está ali. Que Deus use poderosamente a vida do paizão ali em Rinópolis, mas nós que estamos aqui vamos dar continuidade. E a palavra dessa noite, ela tem como tema uma pergunta. Essa pergunta é: eu sou generoso? Pergunte agora para você mesmo, pergunte em voz alta, diga assim: eu sou generoso?
Eu não ouvi. Vamos de novo. Eu sei que a nossa disputa com o pessoal ali que está comemorando esse título, ela é grande, mas nós vamos vencer essa batalha. Amém, querido? Eita Deus. Aqui há uma nação que celebra não só quando ganha um título. Aqui nós temos o povo mais feliz da terra. Aleluia. Eita Deus. Então eu pergunto para você, você vai falar em voz alta agora. Pergunte para você: eu sou generoso? Ah, agora sim, querido. Você está em casa, faça isso também. Faça essa pergunta para você. Agora olha para quem está do seu lado e fala assim: você é generoso? Você é generoso? Talvez, querido, quando nós perguntamos assim se é generoso, se não é, nós somos tentados a pensar assim: ah, mas o que é ser generoso? Ser generoso depende do que, pastor? Talvez ser generoso depende do volume de recursos que eu estou disposto a entregar para alguém. Talvez ser generoso depende de como eu sou tocado quando alguém fala algo profundo, algo que me chama. Mas nessa noite nós vamos entender se nós somos generosos ou se nós não somos. Pela manhã, pastor Devanir, ele já trouxe o início dessa palavra, e eu convido a você, se possível depois na sua casa, assiste essa palavra poderosa que foi trazida pela manhã também. Eu sou generoso. Existe um texto que fala sobre generosidade na palavra, e ele vai ser o texto base da nossa ministração dessa noite. Ele está ali no Evangelho de João, capítulo de número 12. Talvez você já tenha ouvido esse texto em outras oportunidades, mas vamos acompanhar a leitura. João capítulo 12, do verso 1 em diante, diz assim: 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa ia ser o momento em que Jesus iria ser crucificado, querido. Mas 6 dias antes, Jesus foi a um povoado de Betânia, um local que ele conhecia bem, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado, e prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Aleluia, querido. Imagina que jantar, que refeição foi essa? Jesus, Lázaro ali sentado naquela mesa, meu Deus. Então Maria pegou um frasco cheio de um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume aos pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: esse perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso, não porque tivesse pena dos pobres, mas porque ele era um ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Então Jesus respondeu: deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Querido, esse texto ele é sobrenatural. E aqui a gente vê nesse texto 2 corações aqui ilustrados. Existe de um lado um coração, que é o coração de Maria, um coração de alguém que é generoso, que está entregando algo. E nós temos do outro lado um coração egoísta, um coração que não estava nem um pouco disposto a entregar, que era o coração de Judas. Quando nós falamos sobre generosidade, nós falamos sobre quem governa o nosso coração. Lá na primeira ministração dessa série, a palavra foi: uma vida abençoada, tudo começa no nosso coração. Então eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu adoro a Deus. Eu posso dizer para todo mundo ouvir que o Senhor governa a minha vida.
Mas, se eu não estou disposto a entregar, a ser generoso com o Senhor, vai ser muito difícil acreditar que Ele realmente governa a minha vida. Eu posso dizer para as pessoas que eu amo a Deus, eu posso dizer para as pessoas que Deus é importante para mim, mas o maior teste da minha fé, o maior teste da sua fé, é até onde nós estamos dispostos a ir com o nosso dinheiro, com as nossas finanças. Existe muita gente que, e é interessante que nós aprendemos as semanas passadas sobre Mamon. E esse mundo, querido, ele é governado por Mamon. As coisas são mais ou menos assim. Alguém pede para fazer algo e a pergunta é: o que eu vou ganhar com isso? Se eu fizer isso, o que eu ganho? Se eu fizer isso, qual vai ser a vantagem que eu vou ter? Pastor Carlito, ministrando exatamente essa mesma palavra, ele trouxe uma ilustração bem interessante. Ele falou assim: Judas Iscariotes, um espírito mau, um demônio estava ali atuando sobre a vida dele, e depois que ele se suicidou lá, ele se enforcou, e ele morreu. Esse demônio que estava ali sobre a vida de Judas, a verdade é que demônio não morre, querido, vai morrer no lago de fogo e enxofre um dia, mas ainda não chegou esse dia. E talvez o mesmo demônio que atuava ali naquele homem, ele ainda caminha no meio das pessoas, semeando nelas um senso de egoísmo. E talvez você olha para as pessoas assim e fala assim: ah, mas eu não sou igual Judas. Judas era o tesoureiro de Jesus, e ali quando ele tomava conta daqueles recursos, ele pegava e roubava aquele dinheiro. Eu nunca faria isso. E a questão é: como tem sido a sua disposição em entregar os dízimos? Porque como aprendemos em Malaquias, em que roubamos ao Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então talvez você não tenha aos olhos humanos, aos seus olhos, enfiado a mão ali na bolsa de Jesus, como Judas fazia. Mas talvez o Senhor tocou já várias vezes no seu coração, dizendo assim: ei, abençoa a vida daquele, abençoa a vida daquela família, faça algo extravagante, faça algo sobrenatural. E você fala: ah não, Jesus, isso não, né? Aí é demais também, aí é demais também. Como precisamos repensar nossa atitude, querido. A forma como lidamos com os nossos recursos financeiros, ele é uma grande demonstração da fé que nós temos em Jesus. Pela manhã nós vimos que um grande inimigo da generosidade é o egoísmo. Como o egoísmo ele entra dentro de nós, um egoísmo que vai talvez te obrigar, querido, a te levar a falar assim: não, calma, primeiro para mim, primeiro o meu, farinha pouca, pirão o meu primeiro, né? O meu primeiro. Mas aqueles que agem assim, como eles perdem a chance de exercitar a generosidade, querido? Como eles perdem a chance. Assista a mensagem dessa manhã e você vai ouvir mais sobre isso. Mas nós vamos continuar agora e vamos dizer que a real generosidade, ela é extravagante. Vamos dizer assim: a real generosidade, repita comigo, é extravagante. Extravagante é uma palavra que a gente não usa com tanto costume, não é tão normal nós usarmos. Mas nós podemos dizer assim, que o normal é o vagante, é aquilo que a gente faz sempre, é aquilo que é o comum. Agora, aquilo que é o sobrenatural, aquilo que é o extra, aquilo que vai além, é o extravagante. E a real generosidade, ela é extravagante, ela vai além. Ela não é o comum, não é o normal, não é o mesmo. Ah, pastor, então ser generoso é entregar o dízimo, né? Igual a gente tem aprendido nas últimas semanas. Dízimo, querido, dízimo é um primeiro nível. A gente pode dizer que existem alguns níveis aqui com relação à sua fidelidade, à sua generosidade com Deus. A gente pode dizer que existe ali os dízimos e as ofertas, que é o básico do básico, querido. Depois você vai para as ofertas, e depois você vai para um nível que são as ofertas extravagantes, como essa que a gente acabou de ver aqui, dessa mulher.
Tem pessoas que ainda têm lutado para aceitar e para entender o primeiro nível, que é o dízimo. Querido, dízimo é o dízimo. Nós já estudamos, já falamos que não é algo de pastores, ele vem antes da lei, ele é durante a lei, ele é depois da lei, ele está no Novo Testamento, está no Antigo Testamento, ele está no coração daquele que adora ao Senhor. Isso é o dízimo. Agora a oferta, querido. Como nós precisamos estar preparados para ofertar. O pastor Robert Morris, ele diz que ele caminha, e ele tem um direcionamento de Deus para andar sempre com algum recurso na carteira. E aí quando ele está caminhando, às vezes o Espírito Santo toca nele e fala assim: está vendo aquela pessoa ali? Para o carro e entrega para ele. Entrega para ele. Aí ele para o carro e vai lá e entrega. O Senhor, o Espírito Santo tocou no meu coração para te entregar esse valor. Hoje cedo o pastor também trouxe algumas ilustrações de como isso acontece na vida do pastor Robert. Mas eu não sei quanto a você, querido, mas quantas vezes alguém me parou na rua e pediu uma ajuda, pediu um recurso, e eu falei assim: puxa, querido, me perdoe, me desculpe, mas eu só tenho cartão. Eu só tenho cartão, viu? Então não vou poder te ajudar nesse momento. Por que não andar com talvez alguma coisa, R$1, R$2? Às vezes nós perdemos a oportunidade de abençoar. E o que vem na nossa mente é um monte de questões assim: no que ele vai usar esse dinheiro? Ele vai pegar o meu dinheiro para comprar droga, ele vai pegar o meu dinheiro para fazer isso, fazer aquilo. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração para que você entregue. Quantas vezes o Espírito Santo fala assim: é um pai de família, está lutando, está tentando algum recurso, e você não estava preparado para abençoar ele naquele instante, aí você... não tenho, eu só tenho cartão de crédito, infelizmente eu não posso te ajudar. Esteja preparado, querido, para ser generoso. Ser generoso é extravagante, é ir além, é dar um passo além, querido. Precisamos dar passos além. É tão interessante que quando eu comecei a trabalhar, e Deus abençoou que eu tinha um recurso um pouquinho melhor, muitas pessoas me procuraram para pedir dinheiro emprestado. E eu vou dizer para vocês, querido, que eu quebrei muito a cara com essa história de emprestar dinheiro. Talvez no desejo de ajudar alguém, o que eu acabei fazendo foi destruir relacionamentos com pessoas, porque eu emprestava dinheiro. E eu queria que você abrisse a sua palavra, a palavra do Senhor aí, no Salmo de número 37, verso 21. Olha o que diz o Salmo de número 37, verso 21. Diz assim: os ímpios, eles tomam emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Repita: generosidade. Depois de algumas situações desastrosas aí de emprestar dinheiro para pessoas, eu fui tentado a pensar assim: eu nunca mais vou ajudar alguém. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração, foi trabalhando na minha vida. E eu lembro que uma das conversas que eu tive com a Dani antes da gente casar foi assim: nós nunca vamos emprestar dinheiro para as pessoas, mas se nós sentirmos uma direção do Senhor, nós vamos pegar um recurso e nós vamos abençoar essa pessoa, e ela nunca deverá devolver esse valor para nós, que ela use esse recurso para abençoar uma outra pessoa, se ela um dia tiver isso de volta. Mas nós não vamos emprestar dinheiro. E eu digo para você daqui do púlpito, filho, quer dinheiro emprestado? Procure o local onde os dinheiros são emprestados, procure um banco, procure o local onde isso deve acontecer. Mas nós, queridos, nós precisamos abençoar, dar com generosidade para as pessoas também. Porque às vezes a gente pensa assim: mas eu já dou o dízimo, pastor. Você dá o dízimo, aleluia, filho, mas como a gente acabou de falar, esse é o primeiro nível. Talvez se você olhar ao seu redor, você vai ver que existem pessoas que precisam de algo além. E o Senhor está dando a semente para você. E é você que vai abençoar essa vida, é você que vai dar o passo, é você que vai abençoar essa casa.
Você tem que permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida para abençoar quem está ao seu redor. Mamon, ele não vai deixar você soltar o seu recurso para ninguém. Você pode ter certeza. Porque Mamon, por mais que a gente diga, opa, o Espírito Santo reina na minha vida, o fato de você estar na igreja, o fato de você estar ouvindo essa ministração sobre uma vida abençoada, não impede que você ainda sofra a ação desse espírito que tem condenado o mundo há tantos anos. Ah, pastor, isso é impossível. Impossível? Judas Iscariotes, ele estava ao longo dos 3 anos de ministério de Jesus ao lado dele. Judas estava ali, ele viu aquele homem que estava sentado naquela mesa ser ressuscitado algum tempo atrás. Ele viu Lázaro, ele estava lá. Talvez ele viu as pessoas tirando a pedra, falou, rapaz, está tirando a pedra. E aí Jesus dizendo, Lázaro, venha para fora. E ele viu aquele homem saindo, todo amarrado com aquela... Ele estava lá, mas isso não impediu ele de permitir que Mamon atuasse no coração dele e roubasse o brilho da generosidade de Maria. Então, querido, se nós não cuidarmos do nosso coração, nós não vamos ser generosos. Você vai ter todos os motivos, você pode ter certeza que nesse instante, Mamon está tocando aí e falando assim, esse negócio de doar, de ser generoso, isso é uma perda de tempo. O negócio é você guardar dinheiro mesmo. Aproveita, daqui a pouco você morre e já acabou. Então você tem que curtir mesmo. Torra tudo que você tem. Troca de carro mesmo, troca de casa. Aleluia, filho, faça essas coisas. Mas deixa o Espírito Santo atuar através de você para ser bênção na vida dos outros. Deus não quer que você viva como um miserável, pegando tudo que você tem e dando aos outros, só se o Espírito Santo tocar e te der um direcionamento para fazer isso. Mas nós precisamos honrar o recurso que o Senhor tem nos dado. E às vezes existem coisas tão simples. Eu lembro que num Natal, uma família muito importante para mim, numa conversa assim, foi dito assim, puxa, meus filhos, eles não têm, eles têm ido brincar na casa de um primo, porque eles não têm videogame em casa. E eu lembro que eu voltei para casa aquele dia, eu ainda não era casado, e eu falei assim, mas é possível dar esse videogame de presente para eles. E aí, querido, você pode ter certeza, sempre que você é movido por Deus para fazer alguma coisa extravagante, alguma coisa diferente, você pode ter certeza que Mamon vai começar a trabalhar aí do seu lado. Que bobeira, usa esse dinheiro para você, faz alguma coisa, você está precisando disso, vai lá, usa isso para você, gasta isso para você. E eu lembro de ter procurado aquela família e falado assim, o Espírito Santo está tocando no meu coração para fazer uma coisa, mas eu queria que isso passasse por vocês, e nós demos para os pais um videogame, e aí eu falei assim, eu quero que vocês entreguem para eles. Querido, eu não sei no seu coração se você já teve o privilégio de fazer algo assim, mas não tem preço, filho. Não tem preço. Nem eu tenho videogame, mas não tem problema. Porque ele fez toda a diferença naquela família, naquele dia de Natal. Que chegou aquilo, era inesperado. Eles nunca iam ter condição. E eu não falo isso para me aparecer aqui para vocês, querido. É só para que vocês possam experimentar isso também. Dê o passo. Conversando com uma outra família, estava passando por dificuldades financeiras bem pesadas, e era um valor expressivo, acho que eram 5 mil, e Deus tinha honrado, e estava lá, eu tinha esse recurso guardado, aí eu já era casado, eu cheguei, porque assim, em casa, as decisões não são tomadas sozinho. Depois que eu me casei, eu aprendi isso, e quem foi face a face, querido, você sabe disso também, nós não tomamos decisões sozinhos. E aí naquele dia eu falei assim para ela,
Dani, Prinzinha, eu tenho sentido no coração um direcionamento de Deus para entregar esse valor para aquela família. Aí ela já até sabe já, né? Fala assim, aleluia, vamos fazer então. Se o Senhor está tocando seu coração, vamos fazer. E mais uma vez a gente foi lá e que bênção que foi, queridos. Que bênção que foi. Existe um espírito, esse espírito de Mamon, ele atua dos dois lados. Ele fala assim, para aquele que está doando, ele fala assim, não doe, afinal, você é seu, você lutou, é seu, use para você mesmo, gaste com você, você merece. E aí do outro lado, esse espírito de Mamon, na pessoa que está recebendo, ele atua de uma forma inversa, que é assim, ó, não precisava. Já sentiu isso, filho, alguma vez? Principalmente dependendo da pessoa que está entregando a oferta para você, está entregando algo para você, esse sentimento de culpa, sabe, de responsabilidade por estar recebendo aquilo, a ponto de você falar, não, você não, né? Porque vem um orgulho assim que fala assim, ele está me ajudando, eu que tenho que ajudar ele, como que eu vou deixar ele me ajudar? Onde vai parar o meu orgulho assim? E aí eu falo para ele, não, eu não quero receber isso não, guarda para você, dá para outra pessoa. Isso acontece muito com pastores, né? Eles chegam, né, para pregar e no final a igreja vai dar uma oferta e fala assim, não, eu não quero não. Mas um dia um pastor me ensinou, falou assim, quando um pastor falar que não quer receber uma oferta, você fala para ele assim, pastor, me deixa abençoar a sua vida. O que você vai fazer com esse recurso é seu. Mas deixa a nossa igreja plantar em Deus na sua vida. E querido, isso se reflete para todos, não só quando um pastor recebe uma oferta, mas isso vale para tudo. Porque eu já trouxe esse exemplo tantas vezes aqui para vocês, mas eu nunca vou me esquecer daquele dia que uma família sobrenatural, no momento em que a minha família, meu pai, minha mãe, eu, meus irmãos estavam passando uma dificuldade muito grande em casa, muito grande. E nós sentamos naquela mesa para comer naquele dia e não havia nada naquela mesa. E nós ouvimos o barulho daquela Kombi passando, talvez como essas buzinas você está ouvindo aqui. E aquela buzina soou e a gente foi lá, era um irmão da igreja que tinha mandado alguns alimentos para nós ali em casa. Eu não sei quanto a você, querido, mas isso marcou meu coração. E aí depois de muito tempo, nós descobrimos quem foi o irmão que nos abençoou. E eu louvo a Deus pela vida dele. E talvez se você olhar para esse irmão e falar assim, nossa, mas esse irmão não é um irmão abastado, não é um irmão rico. Mas esse é o ponto. Ser generoso não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem, a quantidade de recursos que você tem, mas tem a ver com o seu coração. O Pai continua em busca de adoradores, verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Isso não tem a ver com uma fortuna que você doou para alguém, ou uma cesta básica que você entregou, tem a ver com o seu coração. Tem a ver com o seu coração. A viúva pobre continua entregando ali as 2 moedas, e Jesus continua dizendo, ela deu mais do que todos aqui, todos, porque ela deu tudo o que ela tinha. A real generosidade, ela é extravagante. Essa história de não permitir que pessoas mais simples nos abençoem. Há algumas semanas atrás, também nessa série de mensagens, foi trazida uma palavra em que nós precisamos saber lidar quando nós recebemos algo, né? Tem pessoas que lidam com isso com orgulho e falam assim, é verdade, eu mereço mesmo, me entregue. Tem o outro que fala assim, não, eu não preciso, quem sou eu para receber isso? E o equilibrado que diz assim, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eu estudei isso a tarde toda, eu cheguei ali na torre de oração agora há pouco para poder ter um momento ali de busca com o pessoal da intercessão. E, incrivelmente, queridos, eu fui provado nisso.
Eu sentei ali em cima para tirar o meu calçado, meu sapato. No momento em que eu comecei a tirar o meu sapato, o Duzão, ele chegou em mim e falou assim: não, pastor, deixa que eu tiro o seu sapato. Aí eu senti assim, tirar o meu sapato. E houve, sabe quando parece que fez assim, passou por todas essas esferas, vai tirar, né? Não, mas isso não, né? Deixa que eu tiro, querido. Não vai fazer isso, né? Aí passou assim: não, mas você merece mesmo, você é demais. Não sou. Eu repreendo isso na minha vida. E eu olhei para ele e naquele instante eu falei assim: querido, obrigado. É assim, filho, que você tem que agir. Deixa o Senhor ser generoso com você. Deixa o Senhor usar a sua vida para ser generoso com o outro. Tem a ver com dinheiro apenas. Dinheiro também, recurso financeiro também, mas não é só isso. Não é só isso. Quando a gente pensa numa oferta extravagante, se você voltar a abrir o texto lá, em que o rei Davi, ele estava preparando os recursos para construir o templo que vai ser construído pelo seu filho Salomão. Davi, ele nunca entraria naquele templo. Deus não permitiu que ele construísse aquele templo. E é incrível que se você pegar o recurso, o volume de recursos que Davi separou para que Salomão conseguisse construir o templo, você tem ideia de quanto foi esse recurso? Da quantidade de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira de lei, tudo que foi usado ali. O autor lá do livro, se você já leu, você já passou por essa parte, você vai ver que ele fez uma análise ali, um levantamento do recurso que Davi deixou separado para que o templo fosse construído. E aí ele vai dizer assim: se nós atualizássemos e usássemos o valor de hoje do ouro e dessas outras pedras preciosas, da prata usado, o valor do recurso deixado por Davi para fazer um templo que ele nunca entraria, que ele nunca estaria ali, foi de 21 bilhões de dólares. 21 bilhões de dólares. Esse dinheiro é impossível de existir. Não, hoje em dia existem pessoas que têm muito mais recurso do que isso, né? Eu lembro que quando eu era mais jovem, teve uma reportagem que falava sobre o Bill Gates, trilionário, né? Trilionário, né? Então, 21 bilhões, é um volume absurdo de recursos. E aí o espírito de Mamon já começa a dar aquela cutucadinha, já belisca e fala assim: para que isso, querido, para quê? Aí a gente olha para o espírito de Mamon e fala assim: para a glória do Senhor, para dizer que Ele é o rei do ouro e da prata, nada vai roubar a glória que é dele. Nada vai roubar a glória que é dele. Mas essa mulher, ela pega um frasco ali com perfume caro e joga nos pés de Jesus. E lá vem de novo, né? Uma mãozinha ali do lado. Ei, querido, que perda de recurso. Podia usar esse dinheiro para os pobres, né? E a Bíblia até é interessante que ela traz, né? Ele não queria saber de pobre coisa nenhuma. O negócio era assim: 300 denários na bolsa de dinheiro. Vou enfiar a mão nesse dinheiro aqui, é meu. Peguei, ladrão. 300 denários, ou 300 moedas de prata. De manhã o paizão fez esse exercício. E aí ele perguntou assim, acho que estava o Dinão aqui, perguntou: quanto que está uma diária? Aí o Dinão falou: R$120. 300 diárias, 360 mil reais. Então você pega um perfume de 360 mil reais, derrama nos pés de Jesus, e enxuga ele com os seus cabelos. Eu já vi muitos estudos sobre essa história desse perfume caro. Nós, hoje em dia, temos bancos, nós temos, o recurso ele está guardado, né? Você pode andar com um cartão aí, e o recurso está lá no banco guardadinho. Mas naquela época, por mais que existiam ali os banqueiros, era difícil você ter o recurso guardado apenas nos bancos. Então era muito comum as pessoas juntarem recursos, comprarem algo muito precioso,
que ocupasse um espaço menor e fosse possível guardar, esconder. E caso ela precisasse daquele recurso, ela lançava a mão daquele objeto, daquilo que ela comprou, vendia e fazia dinheiro para usar para outra destinação, para alguma coisa. Para não precisar ter um volume de dinheiro, de barra de ouro, de tudo mais. Então você guardava dinheiro comprando coisas caras. Foi uma ilustração, achei muito interessante isso. Mas agora imagina, querido, que você vai guardar 360 mil reais. E aí de repente você pega esses 360 mil reais, você guardou, talvez depois de muitos anos guardando esse recurso, talvez você iria usar ele para comprar a sua casa, e Jesus fala assim, pega esses 360 mil que está lá no banco guardado, e entrega. Eu acho que eu ouvi coisas, não, isso é impossível, Deus, o Senhor sabe como eu me esforcei para guardar os 360 mil reais. Talvez Maria também teve uma luta interior antes daquele dia, mas o que a Bíblia nos revela é que naquele dia, naquela mesa, ela entra ali naquele lugar, quebra aquele vaso, o cheiro daquele perfume se espalha por toda a casa, e ela não se limitando apenas em usar só o recurso que ela tinha dado ali financeiro daquele perfume, ela se coloca em uma posição de humildade, e ela pega o cabelo dela e enxuga os pés de Jesus. Aí é demais, pastor, já não bastasse os 360 mil, ainda vai usar os cabelos? Vai usar os cabelos também. Eu creio que o Senhor vai trazer uma realidade nova para a nossa igreja. A nossa pastora, ela tem experimentado momentos em que ela está ali orando, intercedendo, e ela sente o Espírito Santo tocar na vida dela, fala assim, entrega o teu relógio que está no teu pulso para essa pessoa. E já aconteceu da pessoa receber esse relógio e falar assim, meu Deus, estava orando há tanto tempo para ganhar um relógio que a gente não tinha condição de comprar. Às vezes, querido, são coisas simples, mas você tem que estar sensível àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, e através dela. Mas o próximo ponto dessa palavra, ela fala assim, que existe recompensa na generosidade. O generoso, ele não dá as coisas simplesmente porque ele quer receber algo em troca. Não, ele é generoso, o Espírito Santo tocou na vida dele, falou assim, eu sei que você já deu dízimo esse mês, aleluia, mas abençoa a vida daquele irmão. Está vendo, o Rafael e a Muri foram lá para missões, abençoa a vida deles, dá uma oferta de valor relevante, uma oferta extravagante para eles, faça isso. E aí a questão daquele que é generoso não é assim, beleza Deus, eu vou dar a oferta que o Senhor está falando, mas eu quero só ver, hein Deus, o que o Senhor vai me dar em troca, hein? Generoso não precisa fazer barganha com Deus. Se você tem encarado a sua vida cristã dessa forma, tentando fazer trocas com Deus, Deus, eu vou dar isso porque o Senhor vai me devolver o dobro, o triplo. Ei, querido, está tudo errado. Ninguém compra Deus, sabe por quê? Porque ninguém pode dar mais do que Deus nos dá. Ninguém pode dar mais do que Deus nos dá. Só o fato de você estar aqui nessa noite, sentado nesse lugar, é uma demonstração de que o Senhor já nos deu muito mais do que a gente poderia pensar. Essa semana, depois de alguns meses de muita luta financeira, a nossa igreja, ela alcançou algo sobrenatural, queridos. Ela conseguiu honrar todas as despesas do mês. Aleluia. Mas nós quitamos todas as dívidas que estavam em aberto desde o ano passado, se remontando. Aí o Senhor começou a tocar no coração da igreja, e esse mês, tudo que estava em aberto foi liquidado para a glória e honra do Senhor. Se você olhar ao seu redor,
Você vai ver, existe alguns aparelhos de ar-condicionado. Isso era impossível, querido. Eram parcelas de 6.000 por mês, como? Se você olhar essas cadeiras onde você está sentado aí, era impossível, eram parcelas de 3.300 por mês, é impossível, não dá, pastor. Se você olhar esse som, tem 80 mil reais de som aqui, pastor, é impossível, não dá, pastor, como é que vai acontecer? Se olhar para esse prédio, é um aluguel altíssimo, é impossível, pastor, não dá. Você nunca vai conseguir ser mais generoso do que o Senhor Deus, o nosso Pai. Ele é generoso com você e com todos nós. Por mais que você se esforce, dessa vez eu vou ser mais generoso, Deus, eu quero ver se o Senhor vai conseguir me bater dessa vez. Você pode ter certeza que Ele vai bater. E nós aqui somos testemunhas da generosidade do Senhor. Há um ano atrás a gente estava juntando sucatas aí de micros da igreja, que a gente usava para algumas finalidades, montamos um computador para transmissão de vídeo. E nessa semana o Senhor nos deu condições de comprar um equipamento profissional para fazer essa transmissão, querido. Mas espera aí, pastor, a gente está no meio da pandemia. Como isso é possível? Porque ninguém pode ser mais generoso do que o nosso Deus é generoso conosco. Você pode se esforçar, querido, você não vai conseguir. Porque nós cremos num Deus sobrenatural, um Deus que cuida de nós, um Deus poderoso. Mas vale a pena ser generoso, pastor? Mateus capítulo 10, verso 41. Esse texto fala assim: quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Ei, se você honra um homem de Deus, se você faz aquilo que é bom, se você é uma pessoa generosa, você vai receber generosidade também. O mesmo Deus que diz, tudo que o homem plantar, ele colherá, é o mesmo Deus, filho. Então se você tem um coração disposto a ser generoso, saiba que o Senhor será generoso com você também. Eu lembro que há 3 meses atrás, não dá 2 meses e, hoje é dia 22, 23, 2 meses e alguns dias, eu estava ali ao fundo sentado num sábado de manhã, a gente estava com uma situação financeira muito complicada, muito difícil. O pastor Devanir chegou para mim e falou assim: não é justo que, mesmo com a queda das entradas da igreja, eu continue recebendo a mesma coisa que eu recebia antes da pandemia. Eu gostaria que a igreja diminuísse o meu salário. Falei, pastor, mas é o mínimo. Falou, mas eu tenho sentido de Deus um direcionamento que eu preciso fazer parte disso. E aqueles que acompanham a liderança da igreja, a diretoria da igreja, sabem que existe uma luta muito grande. Tesoureiros aí, Filhão, Sandrão, sabe que um dos grandes princípios que sempre regem, né, a questão das finanças da nossa igreja é: vamos honrar os pastores. Ele falou, mas o Senhor está tocando no meu coração, precisamos mudar isso. E aí naquele dia ali no fundo, a gente não tinha nem começado a pensar ainda, não tinha falado nada sobre essa série de mensagens ainda, não era nada disso ainda, isso faz umas 9 semanas atrás. E nós sentamos e estudamos as contas, e vimos que havia tido uma redução no volume de entradas da igreja, e ele falou assim, o mesmo percentual que diminuiu de quando começou a pandemia, para a média que está hoje, eu gostaria que vocês colocassem. Essa mesma redução no salário dos pastores. Aí eu liguei para a Dani. É a história, né? Vou ligar para ela, que o Senhor tocou no meu coração e falou assim, você já tem um sustento, filho. Mas eles não têm um sustento. O sustento deles é apenas o sustento que a casa do Senhor fornece. O Senhor tem honrado
Aí eu liguei para ela e falei assim: a igreja não nos ajuda com um salário expressivo, alto, mas vamos entregar os nossos 5 pães e os 2 peixes, vamos dar esse valor, porque graças a Deus a gente tem um outro sustento. Mesmo reduzindo aquele montante, foi necessário ainda diminuir uma parte do salário dos pastores. Coração sangrando, filho. Não porque eu estava entregando isso, mas porque eu vi que eles iam sentir também esse impacto. Mas eu falei: não, vamos reduzir esse impacto. Como alguém que talvez está vendo que vai acontecer um acidente e se coloca na frente. Isso é dia 20 e pouco de março. Eu trabalho em Adamantina. Eu viajo todos os dias de Oswaldo Cruz para Adamantina. Eu venho para Tupã aos finais de semana. Não tem a menor perspectiva de nenhuma mudança disso. Primeiro mês a gente já falou, já pode parar, não enviem mais esse recurso, não manda para a gente esse mês já. Isso foi no dia 20 de março. No dia 7 de março, eu já sabia que eu ia vir para Tupã. 7 de abril, já estava tudo certo, quer voltar para... Isso é absurdo. Como? Como isso é possível? Isso é possível porque existe recompensa na generosidade. Você pensa que o Senhor não está vendo? Deus está vendo você, filho. Ele conhece o seu coração. Ele sabe o que está acontecendo aí dentro de você. Mas para ser completo isso, os pastores não podiam ter a redução do salário deles aí essa semana. Filhão, o Joe está ajudando aí finanças. Ele me ligou e falou assim: esse mês, como a gente está trabalhando com a proporcionalidade, é provável que os pastores eles vão receber um pouco a mais do que eles recebiam lá atrás, quando era aquele outro valor, porque agora é um percentual das entradas. E aí Deus falou assim: está vendo? Eu cuido de vocês, eu cuido dos meus servos, eu cuido dos meus filhos, vocês não estão sozinhos, a minha mão está sobre vocês, e existe recompensa naquele que tem bondade, naquele que é generoso. Arranca fora mamão, filho, esse mamão cultural. A nossa cultura é assim: cuida do seu, ninguém está se importando com você, cuida de você. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração e você ser sensível à ação do Senhor. Seja para dar uma oferta extravagante, para ajudar alguém, para mover, deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Mas ainda segue a pergunta: por que Maria fez aquilo? Por que Maria pegou um frasco de 300 denários com perfume que custava tão caro, quebrou e lavou os pés de Jesus? Ela fez isso, querido, porque ela era uma pessoa muito agradecida. A gratidão no coração dela impulsionou ela para o extravagante. A gratidão no coração de Maria falou assim: ei Maria, olha para a mesa que você está sentada, Maria, olha ali, o seu irmão está sentado ali, aquele mesmo irmão que você viu um dia sendo colocado dentro daquela caverna lá, daquele sepulcro, daquele túmulo, ele está sentado na mesa com você, Maria. Ei Maria, aquele através do qual o seu irmão está sentado nessa mesa, também está sentado aí com você, Maria. Ele está ali também. E eu creio que o Senhor começou a tocar assim: ei, o que você vai fazer? E aí ela vem,
Fico imaginando, talvez guardado num local secreto ali para ninguém ver, num local oculto. Era um tesouro. E ela pega aquele vaso. Não vale nada, o meu irmão está sentado aqui. O mestre está aqui. Ela pega aquele vaso e derrama nos pés de Jesus. Gratidão. A gratidão nos leva a ser generosos. O egoísta, ele não tem generosidade, ele só pensa em si mesmo. Nunca pegaria aquele vaso de perfume. Nunca faria isso. Guardaria. Com quem a gente está parecido, queridos? Deus nos deu tudo o que Ele tinha. Deus nos deu Jesus, seu Filho, o único Filho. Tudo o que tinha, deu Ele mesmo. E às vezes a gente nega coisas que passam, passageiras. O Senhor, Ele deseja recompensar o seu povo pela generosidade. O Senhor deseja alcançar cada um de nós. Ele quer ver se cumpriu o que está escrito lá em Hebreus capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6 diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nosso Pai se importa conosco, querido. Talvez você chegou aqui nessa noite pensando que você está desamparado. Pai cuida de nós. Eu não estou mais em Adamantina, querido. Eu trabalho aqui nessa agência em Tupã. O Pai cuida de nós. A igreja está com todas as contas pagas. O Pai cuida de nós. Você está sentado, está paga essa cadeira, está paga esse ar-condicionado. O Pai cuida de nós. Ele supre a semente ao que semeia. Feche seus olhos, querido. E eu queria convidar o grupo de louvor que vem aqui à frente, enquanto a gente vai estar orando nesse instante. Queria que você já começasse com seus olhos fechados a meditar. Nós falamos sobre: você é generoso, eu sou generoso. Pai, o Senhor conhece o meu coração, Pai. Eu de forma alguma eu quero ser engrandecido por algo, mas eu engrandeço o Teu nome, porque o Senhor tem dado semente, é o Senhor quem tem dado condições, Pai. E eu louvo a Deus pela chance que o Senhor me deu de ser generoso com essas famílias, Pai. Porque isso eu sei que tocou nelas, mas tocou no meu coração, e é isso que muda tudo, Pai. Eu sei o que é receber algo, porque naquele dia, lá naquela casinha de tábua, lá em casa, nós recebemos todos juntos ali, Pai. Isso gravou o meu coração. Obrigado, Pai, por aqueles irmãos. Obrigado por aquele dia. E agora, ó Pai, eu clamo para que o Espírito do Senhor possa visitar cada coração. Não estamos aqui para ofertar por volume, classificar as pessoas por volume de ofertas, mas o Senhor é um Deus que vê aquilo que o homem não vê. O homem vê. Som do nosso coração, Deus, nós queremos repreender nesse instante todo o espírito de mamão, todo espírito de egoísmo, Pai, que rouba de nós e das pessoas ao nosso redor o privilégio da bênção do Senhor. Aquele espírito maldito que fala guarde para você, use para você mesmo. Pai, vem com um espírito do Senhor, ó Pai, um espírito consolador, um espírito de compartilhar, ó Pai, de abençoar,
sensível ao Senhor, para ouvir o clamor daquele que está ao seu redor, ó Pai. Sonda o nosso coração, Pai, nessa noite. E agora, Deus, que nós aprendemos que existe um nível que é o dízimo, o outro que é a oferta, e o outro que é a oferta extravagante. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo toque em nossos corações nessa noite. Oh Pai, não estamos aqui encorajando pessoas a fazer loucuras, obrigando ninguém, não há barganha com o Senhor é Deus do ouro e da prata, e é o Senhor quem tem tudo. Mas ó Pai, toca no coração de cada um de nós nessa noite, leva-nos a experimentar uma vida de generosidade, Pai, que vai abrir portas onde não há porta. Confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém, Pai.